Queridos, nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões aqui na nossa comunidade sobre a busca pela identidade, e nós vamos ler juntos o texto que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, verso 1. Hoje pela manhã foi um momento muito interessante aqui da nossa comunidade, porque depois de 2 anos do início dos nossos encontros, 2 anos e alguma coisa, nós tivemos o nosso primeiro encontro matinal. Nós tivemos 32 pessoas aqui hoje pela manhã. Obrigado. O pessoal da projeção que está reclamando da posição aqui. Falaram que tem o olho de algumas pessoas piscando lá na live, assim, tremendo. Queridos, e foi uma bênção a gente poder estar aqui juntos hoje pela manhã. E hoje pela noite nós estamos encerrando. O Léo, eu entrei ali, o Léo virou e falou assim: ô pastor, é verdade então que você veio com a mesma roupa agora à noite? É verdade, meus irmãos. Tudo igual, tudo certo. Minha esposa é testemunha, que eu cheguei em casa e estiquei a roupinha assim, que era para não amassar, entendeu? Aquelas coisas de homem. Filipenses capítulo 3, verso 1. Apóstolo Paulo, chegando na segunda metade da sua epístola aos Filipenses, ele diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler esse finalzinho do verso 13 e verso 14 juntos? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nos idos anos de 1991, a senhora Madonna Louise Verônica Ciccone, também conhecida como Madonna, estava no auge da sua carreira. Naquele momento, precisamente, ela tinha o status de uma lenda do pop. Seus shows lotavam, faturavam cifras absurdas. Ela viajava o globo todo com uma banda que era composta dos melhores profissionais. E no auge da carreira, com turnês mundiais e um renome muito bem gravado no cenário pop mundial, ela prestou uma entrevista a uma revista chamada Vanity Fair. E para essa revista, em determinado momento, o entrevistador perguntou o que a motivava a ser tão dedicada e a se envolver e buscar sempre a melhor performance para o seu público. E então ela esculpiu em poucas palavras uma declaração muito significativa que eu acredito refletir o espírito ou o sentimento de boa parte da nossa geração. Ela respondeu assim, abre aspas: eu tenho uma vontade de ferro
E toda a minha vontade sempre foi superar uma horrível sensação de inadequação. Eu deixo isso para trás por um momento e descubro em mim um ser humano especial, mas em seguida chego a um outro estágio e me acho medíocre e desinteressante de novo e de novo. Meu ímpeto na vida vem desse medo horrível de ser medíocre. E isso está sempre me impelindo para frente. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou. E provavelmente nunca terminará. Madonna coloca aqui algumas frases muito significativas. O primeiro elemento que me chama a atenção é que todos nós temos essa necessidade vital de autoestima, de valor pessoal, de valor próprio. Todos nós queremos saber quem somos. Dentro das necessidades intrínsecas do ser humano, essa necessidade de identidade, de saber quem somos, qual é o nosso valor, qual é o nosso lugar, qual é o nosso propósito e qual é o nosso destino, é uma das necessidades mais urgentes da nossa alma. Mas ao mesmo tempo em que nós sentimos essa necessidade vital de saber quem somos, nós sentimos também esse senso de inadequação, essa falta de valor, essa intuição de que nós não somos bons o bastante, de que ainda não chegamos lá, esse vazio interior que diz que nós ainda precisamos provar a nós mesmos. Essa necessidade que Madonna diz assim, essa necessidade de ser alguém, de provar nosso valor, conquistar nosso lugar ao sol. E é por isso que muitas vezes nós nos esforçamos tanto, porque para a nossa geração, essa maneira de construir esse alto valor e essa autoimagem se tornou a carreira, se tornou o trabalho, se tornou a nossa reputação, se tornou talvez os nossos bens, se tornou talvez o nosso status social. É engraçado que quando nós nos perguntamos por que nós nos esforçamos tanto e por que trabalhamos tanto, nós podemos, em princípio, dizer que nós estamos trabalhando para sustentar a casa e pagar as contas, não é verdade? Porque viver é muito caro e porque nós precisamos fechar as contas do mês. Mas se nós formos bem honestos, nós vamos descobrir que as contas já estão pagas e que não nos falta absolutamente nada. E que mesmo assim existe uma urgência dentro de nós que nos move na direção do próximo passo, do próximo estágio. Nos move na direção de algo que não é a provisão, no sentido material, mas é uma provisão mais profunda de encontrar o nosso valor. Se nós pudéssemos abrir o nosso coração uns para os outros, nós descobriríamos que nós estamos atrás de uma identidade, que nós estamos buscando esse lugar, esse sentimento de valor. E é engraçado que o Tim Keller, no livro dele, ele fala sobre o trabalho por trás do trabalho. Ele vai falar que nós, se investigarmos o nosso coração, vamos descobrir que a nossa relação com o trabalho, ela não tem a ver só com ganho. Ela tem a ver com uma busca por aprovação. Nós queremos ser aprovados. Nós queremos ser aceitos. Essa é uma necessidade vital. Ninguém quer ficar de fora. Ninguém quer ser excluído. Ninguém quer sentir-se como que deixado para trás ou deixado de lado. Nós todos queremos fazer parte do que C.S. Lewis chamou de o círculo íntimo. Ou seja, esse lugar em que nós nos sentimos aceitos, em que nós chegamos nesse lugar da vida, aonde nós sentimos que chegamos lá. É engraçado que em todos os setores, né? Em todos os lugares, seja você um artista, um pastor, um missionário, seja você um empreendedor, um empresário, um professor, sempre existe em todo setor, em toda profissão, aqueles que chegaram lá. Aqueles que chegaram lá. Aqueles que estão naquele lugar assim, de finalmente poder descansar em relação ao seu alto valor. Mas note que, teoricamente, a Madonna é uma pessoa que teria chegado lá, não é, irmãos? Teoricamente, ela é uma pessoa que teria todos os motivos para descansar, olhar no espelho e dizer assim: você agora é uma lenda do pop, você marcou o seu nome na história, você já é boa o bastante. Mas não era esse o sentimento dela. E nós vamos descobrir juntos na reflexão de hoje que a proposta da nossa sociedade, e em especial da nossa geração, de que se você chegar lá, então você finalmente vai se sentir bem com você mesmo, isso é uma miragem e uma utopia. Não funciona. Não funciona. Certa vez,
Platão, escrevendo um dos seus diálogos, chamado Fédon, ele diz que os seres humanos são como jarros que podem permanecer plenos e cheios de água por um tempo, mas aquela água ela vaza por uma pequena rachadura, ou seja, nós podemos nos sentir plenos quando vem uma vitória, uma promoção, quando nós obtemos um novo marco para a nossa carreira, mas esse sentimento de satisfação não dura muito. Nós nos sentimos vazios de novo, nós temos que correr atrás do próximo estágio, do próximo degrau e subir mais um pouco. É engraçado que enquanto Madonna diz que a luta dela não terminou e provavelmente nunca terminaria, um homem aprisionado no primeiro século, pobre de maré de si, coitado, sem família, jogado lá às traças num canto do Império Romano, esse homem, ele se sente muito bem consigo mesmo. Ele olha no espelho e diz assim: estou bem, está tudo certo, aqui dentro está tudo bem. E esse cara é o apóstolo Paulo. O tema do 3º capítulo é o final da epístola. Ele diz assim: finalmente, meus irmãos, eu digo, alegrem-se de novo no Senhor. Para vocês é bom que eu repita as mesmas coisas. E ele fala assim: cuidado com os cães. Ele está falando dos judaizantes, daqueles mestres ditos cristãos que pregavam uma mensagem muito esquisita de que Jesus não era o suficiente, de que para você ser salvo você tem que ter Jesus e mais alguma coisa. Então você tem que circuncidar-se, você tem que obedecer o sábado e tem que obedecer a lei de Moisés, você tem que ser praticamente um fariseu com mais Cristo para que você finalmente seja aprovado. Ele diz assim: nós não somos daqueles que confiamos na carne, porque se nós fôssemos daqueles que confiam na carne para salvar a si mesmos, eu teria muito mais motivo do que todos vocês para confiar no meu currículo. E então ele começa a falar sobre o seu currículo. Ele fala assim: eu sou verdadeiro israelita, nascido da tribo de Benjamim, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, zeloso quanto à lei. E Paulo realmente, talvez a gente está tão acostumado a ver o apóstolo Paulo pregando de cidade em cidade que nós não temos noção de quem era Paulo para o judaísmo do seu tempo. Paulo era um popstar do seu tempo, meus irmãos. Ele era o discípulo mais promissor de um dos maiores rabinos de todos os tempos. Até hoje os judeus estudam os sermões de Gamaliel. E dentro dos discípulos de Gamaliel, que eram poucos, o mais brilhante deles era o apóstolo Paulo, porque Paulo tinha uma inteligência fora da curva, uma percepção social aguçada e um nível de compromisso feito de titânio. Esse jovem estava lá quando jogaram as túnicas aos seus pés para apedrejar Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele obteve permissões para caçar os cristãos de casa em casa, arrastá-los até a prisão. E nesse ímpeto, ele foi para Damasco. Por que é que Paulo se esforçava de uma maneira tão radical como fariseu? Porque os fariseus tinham um mindset que é mais ou menos assim: se eu cumprir toda a lei de Moisés, minuciosamente, e fizer tudo direitinho, então eu serei aprovado. Então eu serei aprovado. Os fariseus, eles interpretavam equivocadamente o Antigo Testamento. Não é o escopo do sermão de hoje. Mas eles interpretavam a lei como: se eu cumprir toda a lei e obedecer a cada uma das regras, então eu serei aprovado por Deus e vou merecer a salvação. Mais tarde nós descobrimos, por causa da epístola aos Gálatas, que a função da lei nunca foi prover salvação. A função da lei era mostrar para as pessoas que estavam vivendo dentro da lei mosaica que elas nunca conseguiam obedecer à lei completamente e que elas precisavam de um Salvador que morresse por elas. A função da lei era conduzir até Cristo, como Paulo escreveu aos Gálatas. Mas os fariseus, cometendo um erro teológico muito básico e terrível, eles entendem que se eles obedecerem, eles serão aprovados. A ideia é assim: obedeço, 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 e no final da minha performance, o selo da qualidade vem, a aprovação divina vem, eu satisfaço a justiça de Deus. Mas qual foi o resultado dessa busca de Paulo?
O resultado da busca de Paulo foi o seguinte: depois de se esforçar ao máximo e correr a carreira como um fariseu brilhante, ele foi para Damasco. E no caminho de Damasco, uma luz luziu sobre ele, deixando-o cego, e ele ouviu uma voz que diz assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue, Paulo? Ele fala assim: mas quem é o Senhor? Eu falo assim: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Note que Jesus afirma duas coisas muito interessantes nessa breve palavra ao coração de Paulo. Em primeiro lugar, que ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Havia uma identificação, uma unidade entre Cristo e a sua igreja. E a segunda coisa é que, no afã de ser aprovado por Deus, Paulo se viu, no final das contas, lutando contra quem, meus irmãos? Contra Deus. Imagine quando esse homem caiu cego e ficou 3 dias dentro de um quarto na cidade de Damasco, sem comer, nem beber nada. Esse homem que imaginava que estava agradando a Deus com a sua vida e que estava fazendo a obra de Deus. Teve tempo suficiente para ponderar que ele estava, na verdade, perseguindo a obra do próprio Deus. Que grande frustração, que grande inversão, que grande decepção. No final das contas, ele não recebeu a aprovação que esperava, recebeu muito pelo contrário. Nós não vivemos mais numa sociedade religiosa. As pessoas não estão mais preocupadas com a aprovação que vem de Deus. As pessoas não pensam mais no inferno. Alguns teólogos têm dito que o inferno ele sumiu do imaginário coletivo ocidental. As pessoas não se preocupam mais com o destino eterno da sua alma. Elas não se perguntam pela manhã: será que eu estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que minha alma vai descansar ao lado de Deus? Elas não se perguntam mais isso. Mas engraçado, as pessoas desistiram de pensar sobre Deus e sobre a eternidade, mas elas não conseguem evitar a necessidade de aprovação. As pessoas continuam tendo necessidade de serem aprovadas, de serem aceitas e de se sentirem boas o bastante. E elas transferem agora esse sentimento não mais para a sua relação com Deus, mas para outras áreas da sua vida. Por exemplo, você nota como nós somos a geração mais obcecada com reputação que já existiu? Você nota como nós despendemos um tempo considerável gerindo a nossa imagem nas redes sociais para que nós pareçamos pessoas inteligentes, prósperas, saudáveis e bonitas? Esses dias alguém estava comentando assim: rapaz, esse negócio de ficar editando foto no Photoshop, a gente vê a foto do fulano no WhatsApp, quando a gente encontra a pessoa, pessoalmente, a gente nem consegue reconhecer, porque é uma disparidade tremenda. Meus irmãos, no Photoshop, as minhas 2 orelhas têm a mesma abertura. É maravilhoso aquilo lá, rapaz. Não é? Eu posso diminuir o tamanho da minha cabeça, que parece que quase que uma abóbora, assim. Eu sou um sujeito cabeçudo, não é? Então eu posso diminuir o tamanho da minha cabeça, ajustar em relação ao resto do meu corpo. A gente pode fazer coisas maravilhosas no Photoshop. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. E por isso nós nos preocupamos tanto com a nossa carreira, com o nosso status e com a nossa imagem. Nós não conseguimos nos desvencilhar dessa necessidade de aprovação e de aceitação. E nós transferimos isso para o nosso trabalho, para a nossa relação com a nossa carreira, para a nossa relação com a nossa profissão. Nós nos esforçamos, porque existe uma narrativa social poderosa, infiltrada no nosso consciente coletivo, de que se nós nos matarmos, se nós sangrarmos, se nós não tirarmos férias, se nós trabalharmos no feriado, e se nós formos e voltarmos e nos esforçarmos, então nós vamos chegar lá. E o que é chegar lá? É naquele nirvana de sucesso, onde nós realmente podemos descansar, porque nós estaremos aprovados. Na semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? Nós vivemos sempre colocando essa felicidade no futuro do futuro. O Bill Han, que é um grande filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, ele escreve um pouco sobre isso. Quando a gente é adolescente, a gente pensa assim: rapaz, se eu passar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí a gente passa na faculdade. Mas se eu me formar, passar em todas as matérias, aí eu vou ser muito feliz. Aí você se formou na faculdade. E se eu tiver um emprego, um bom emprego, e você obtém um bom emprego. Mas agora, se eu encontrar aquela pessoa para me casar, aí você se casa.
E aí, eu falo, não, mas rapaz, agora se eu tiver filhos, a gente nunca consegue estar no aqui e no agora. A gente nunca consegue dizer assim, olhando para o espelho, você é o bastante. Jim Carrey, numa entrevista muito curiosa, recentemente ele disse assim, algo que você nunca vai ouvir em Hollywood, de nenhuma das maiores estrelas, porque eu convivo com todas elas, formalmente, informalmente, nos projetos, é o seguinte, você nunca vai dizer, uma estrela de Hollywood, por mais bem-sucedida e multimilionária que ela seja, você nunca vai ouvir ninguém em Hollywood dizendo assim, eu estou bem comigo, eu sou bastante, já está bom, ou eu estou satisfeito. Essas pessoas que nós olhamos para elas como estando no pináculo do sucesso, do status financeiro, de tudo que há de mais cultuado na nossa sociedade em termos de carreira, trabalho, profissão e de realização, essas pessoas se sentem como inadequadas, vazias, correndo de novo atrás de uma aprovação que nunca chega. É muito curioso que nós não estamos nos dando conta de que toda essa busca, ela é verdadeira, porque essa necessidade de valor pessoal, de propósito e de saber quem somos, essa é uma necessidade legítima, intrínseca, mas essa busca está alocada no lugar errado. E quando nós buscamos as coisas certas nos lugares errados, o resultado é sempre o mesmo: frustração. Porque embora eu tenha me tornado alguém, ainda preciso provar que sou alguém. Minha luta nunca terminou e provavelmente nunca terminará. É curioso que um homem na prisão escreve para mim, escreve para você, escreve para os filipenses, mas escreve para nós, escreve para Madonna também, dizendo, sabe o quê? Eu encontrei a resposta. Porque ele diz assim, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Versículo 7. E lá, no final, ele diz assim, meados do versículo 9, eu quero ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem de um outro lugar, vem de fora, vem para mim, sobre mim, mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de quem, meus irmãos, como está no texto? Procede de Deus. E se baseia no quê? Na fé. Não nas obras, mas na fé. A partir do versículo 7, Paulo começa a usar um jogo de palavras utilizando duas palavras monetárias. Uma é querder, que é ganhar, obter, lucrar, e outro é zemian, que é prejuízo, que é realmente tomar um prejuízo, é tomar uma pernada, é tomar um calote. Ele diz assim, eu considerava todas essas coisas, essa busca por provar a mim mesmo como lucro, mas agora eu considero essas coisas como prejuízo, como algo ruim, porque na verdade eu não quero mais ganhar essas coisas, eu quero ganhar a Cristo. Sabe por quê? Porque hoje eu entendi que a justiça que eu preciso não é a minha. Eu preciso de uma justiça que vem até mim por meio de Cristo, mediante a fé. O que Paulo está dizendo? Ele está repassando aqui com os filipenses a mesma teologia de salvação que ele escreveu aos romanos, entre os capítulos 3º e 5º, quando ele fala sobre a justificação pela fé. Porque quando Cristo morre na cruz, todos os nossos registros negativos, tudo aquilo que nós fizemos que nos desaprova, tudo aquilo que nós vimos que nos reprova diante de Deus, foi colocado sobre Cristo. Nosso pecado foi colocado sobre ele, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Então, quando Deus coloca o nosso pecado sobre Cristo, Deus faz uma segunda coisa, Deus julga o nosso pecado em Cristo, fazendo Cristo morrer enfermo e maldito na cruz do Calvário, mas esse não é o fim da história. Porque Deus pega da justiça sobre Cristo, de toda a obediência de Cristo, de toda a santidade de Cristo, Deus pega de todos os atos positivos, generosos, santos e puros de Cristo, Deus pega todo o currículo de Cristo e então coloca sobre mim.
Quando Paulo diz que nós somos justificados, é que ele está dizendo que foi imputado sobre nós, foi colocado sobre nós uma justiça que não é nossa, que vem de fora, vem de Cristo, não vem pelas minhas obras, vem mediante a fé. Porque vocês são salvos mediante a fé, e nem isso vem de vocês, porque é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Paulo está dizendo que essa busca desesperada por aprovação encontrou uma resposta definitiva quando ele descobriu que por causa do que Cristo fez na cruz, ele já estava 100% aprovado. 100% aprovado. Sem nenhuma necessidade de provar mais nada para absolutamente ninguém. E por isso ele escreve depois aos Coríntios, dizendo assim: olha, eu não estou preocupado se vocês me julgam. Eu não estou preocupado se eu sou julgado por vocês, e nem eu julgo a mim mesmo. A minha consciência não me condena, mas eu não estou nem aí. É Deus quem me julga. Mais ou menos assim, queridos, eu não preciso da aprovação de vocês, ou de quem quer que seja, nem da minha própria aprovação. A aprovação que eu tenho está no Senhor, e isso para mim é muito mais do que o bastante. O que isso quer dizer para nós? Antes de o que isso quer dizer para nós, e nós irmos para o final do sermão, eu quero que você note comigo que quando Paulo é encontrado por essa justiça de Cristo, essa busca por provar a si mesmo, essa busca pelo eu, ela termina. E uma nova busca inicia. Porque ele diz assim: eu quero ser encontrado em Cristo, eu quero poder ganhar a Cristo, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, eu quero participar nos seus sofrimentos, eu quero me tornar como Ele na sua morte. É engraçado que o apóstolo Paulo, ele teve muitas experiências radicais com Jesus. Quando ele estava em Tarso, ele teve aquela experiência de ser arrebatado até a presença de Deus, que ele narra aos 2 Coríntios. Quando ele estava preso lá em Jerusalém, Jesus se sentou do lado dele na prisão e sussurrou nos ouvidos dele assim: você foi fiel aqui, eu vou fazer de você minha testemunha em Roma. Ele foi encontrado pela presença de Cristo em Damasco, mas esse homem que caminhava com Cristo e que já tinha muitas experiências com Cristo, ele diz assim: eu quero ganhar a Cristo, eu quero me encontrar com Cristo, eu quero ser transformado à luz do caráter de Cristo, eu quero me tornar como Ele. Eu fiquei no ano passado 3 meses nesse texto aqui, Filipenses 3. Eu fiquei 3 meses nesse texto. E eu fiquei pensando, gente, o que Paulo quer mais? Ele já era apóstolo de Cristo, ele conhecia Cristo pessoalmente. O que Paulo quer mais que ele não tinha dentro da experiência de intimidade dele com Deus? Meus irmãos, ele tinha muito e ele queria mais. Ele já tinha muito e ele queria mais. Como se ele dissesse assim: toda aquela busca que um dia eu empreendi na busca dessa aprovação, essa busca por um eu, agora eu já não quero mais buscar a mim mesmo, isso já não serve para mim. Eu quero conhecer a Cristo. Eu já não estou buscando a mim mesmo, eu estou buscando a Cristo. É Cristo que eu quero, é Cristo que eu desejo, é Ele que eu almejo. E é exatamente sobre isso que certa vez escreveu Tim Keller num livrinho muito pequeno e poderoso chamado O Ego Transformado. Ele diz que nós cristãos recebemos uma bênção que os não cristãos não conhecem: a bênção do autoesquecimento. O que é o autoesquecimento? É quando nós somos encontrados numa experiência tão radical de sermos amados por Deus, de termos o seu amor, de termos segurança, de sabermos que somos aceitos, de sabermos que somos valiosos para Deus e por tudo que Cristo fez por nós, que eu já não me preocupo comigo mesmo. Eu já não fico preocupado assim: o que as pessoas pensam de mim? Eu já não fico preocupado com a reputação, com a imagem. Eu já não fico preocupado com a opinião das pessoas num determinado sentido, né? Não é sábio não ouvir o outro quando ele me dá um feedback, mas é uma espécie de uma escravidão quando nós estamos reféns da opinião de outrem. Meus irmãos, existem muitas pessoas que são aprovadas pelos padrões da nossa sociedade, e isso pouco importa, porque daqui a 100 anos todos nós teremos passado, e ninguém saberá do que fizemos, do que fomos ou do que somos,
Nós teremos sido varridos pelo tempo. A aprovação dos homens não vale absolutamente nada. Se nós temos uma chancela humana no nosso currículo, isso não deveria nos dar o tipo de descanso que nós só podemos encontrar em Cristo. A aprovação que importa não vem de qualquer homem, não vem nem do nosso próprio coração. A única aprovação que importa vem quando o Senhor nos diz: você é o meu filho amado, você é minha filha amada. C.S. Lewis, no último capítulo de Cristianismo Puro e Simples, ele fala assim: o grande paradoxo proposto pelo cristianismo é que você não encontra a você mesmo, seu valor, seu propósito, seu destino, quando você olha no espelho, mas quando você olha no rosto de Cristo. É engraçado, as pessoas buscam a si mesmas olhando no espelho, perguntando para si mesmas quem eu sou, o que eu quero fazer, qual é a minha paixão, qual é o meu destino, qual é o meu propósito. Mas nós cristãos, nós não olhamos no espelho, nós não somos autocentrados, nós olhamos no rosto de Cristo. O nosso verdadeiro eu está em Cristo. C.S. Lewis diz assim: saia de você mesmo e entre em Cristo. Quanto menos de você houver, quanto mais de Cristo houver, mais você será quem você foi criado para ser. E por isso ele esculpe uma frase maravilhosa, uma das mais impactantes e que mexeu comigo na primeira vez que eu a li, e ela continua habitando o meu imaginário. Ele diz assim: ser humilde, então, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos sobre si mesmo. Aquele que foi encontrado por Cristo, ele não está mais preocupado com o seu status. Ele não está preocupado com quem ele é. E é por isso que às vezes nós temos que intuir sintomas. Que é o seguinte: pessoas que foram encontradas por Cristo, elas não têm mais uma necessidade vital de falar sobre si mesmas. Elas não usam a palavrinha eu o tempo todo. Elas não falam de si sobejamente. Elas não têm necessidade de provar nada. Porque quando nós sentimos uma necessidade de provar alguma coisa, pressupõe que nós ainda não estamos aprovados. Mas quando eu aprovado estou, eu estou descansado. E eu não preciso ficar falando sobre mim mesmo, sobre o que eu fiz, sobre o que eu faço, sobre o que eu tenho, sobre o que eu sou, sobre o eu, o eu, o eu, o eu, o eu. Cuidado. Se nós usamos muito essa palavrinha eu quero te dizer que ela é muito perigosa. Porque, me acredite, o mundo não é sobre o nosso umbigo. Não é. O mundo não está girando no entorno do nosso ventre. Por mais radical que isso possa parecer. Não está. O mundo está arquitetado para girar em torno da glória de Cristo. É Ele que importa. Nós pouco importamos. Nós vamos passar. O reino não é nosso. Então nós precisamos entender que todo aquele que foi encontrado por Cristo já não vive autocentrado, não vive preocupado consigo mesmo. E eu quero encerrar essa série de reflexões com 3 ideias. Em primeiro lugar, pastor Jefferson, então legal, entendi. Então eu não preciso mais transferir essa necessidade de aprovação para a minha carreira e tal, para o meu trabalho, eu não preciso trabalhar loucamente, eu não preciso mais... Mas a gente vai deixar de fazer um trabalho de excelência, pastor. A gente vai começar a fazer um trabalho meia boca, porque eu já não tenho aquela necessidade. Não, senhor e não, senhora. O que muda não é a excelência do que nós fazemos, mas é a motivação pelo qual o nosso trabalho é excelente. Nós não devemos fazer um trabalho excelente para ter um selo de aprovação no final, porque isso nunca vem. Nós devemos fazer um trabalho excelente porque nós somos servos de Cristo e Cristo não faz porcaria. Tudo o que você faz leva o nome de Jesus, meu irmão. Você não tem autorização para fazer um trabalho meia boca. Nós crentes somos os que chegamos no horário, fazemos o trabalho, cumprimos o contrato, temos palavra, não voltamos atrás no que votamos e somos honestos mais do que todos. Sabe por quê? Porque tudo o que nós fazemos é para a glória de Cristo. Então não se muda o padrão do que é feito, se muda a motivação pela qual fazemos. Porque quando nós estamos tentando provar a nós mesmos e a aprovação vindo no final de um processo, esse processo ele é todo ansioso e com medo. Mas quando nós começamos um processo aprovados, nosso valor já está assegurado. Nosso valor já está assegurado. Nós trabalhamos por gratidão, meus irmãos. Nós trabalhamos por reverência a Deus. Não para obter uma coroa de glória no final de um processo. Em segundo lugar, nós temos um novo olhar para as pessoas. Porque a gente vive se comparando demais, rapaz.
A gente vive se comparando quem faz o quê, quem é melhor do que o quê, e a gente, rapaz, até os discípulos de Jesus queriam saber quem é o maior. Até os apóstolos queriam saber quem é o maior. Mas note que quando nós nos comparamos, isso é uma bobagem. Eu já contei essa história. Depois de uma idade a gente conta as mesmas histórias. Mas eu vou falar como Paulo, é para a segurança de vocês que eu conto e tal. Eu sou um cara muito competitivo, rapaz. Isso está entranhado na minha história. Uma criança adotiva, ela sempre quer provar a si mesma. Ela sempre quer conquistar o amor e o respeito. E eu me lembro que um dia, eu estava fazendo um pedal em Itamonte. E eu estava subindo um trecho lá da usina dos Braga. E eu nunca saio cedo para pedalar, eu saio 10 horas. Eu começo a pedalar com o sol de meio-dia na cabeça, eu começo a sentir raiva de mim, por que eu saio nesse horário, o que eu estou fazendo aqui. E aí, quando eu estava lá, rapaz, me matando, passou um cara de moto por mim e olhou para mim assim, do tipo, tá sofrendo aí, né, vacilão? Alguma coisa mais ou menos assim. Rapaz, eu senti uma raiva daquele sujeito. E eu comecei a pensar comigo, você me passou porque você está de moto, pega uma bicicleta e vem aqui para você ver se eu não sei o quê. Tipo, eu já comecei a competir com um cara que eu nunca vi na vida. E é engraçado que nessas horas o Espírito Santo fala conosco, né? Aí Deus falou assim, você é assim. Você compete com pessoas que nem estão competindo com você. Você é assim. Você não tem mentalidade de servo. Você tem mentalidade de competidor. Você não pensa em servir as pessoas para que elas possam alcançar o seu pleno potencial. O seu objetivo na vida é chegar na frente. E é por isso que você ainda não se tornou o padrão de servo que você tem que ser. Isso faz mais ou menos uns 12 anos. Eu vivi um momento muito dramático na minha relação com o meu ministério. Mas eu aprendi uma coisa, refletindo sobre isso, colocando esse tema sobre a mesa, voltando a esse tema na Bíblia, no devocional, constantemente, eu compreendi o seguinte: quando as pessoas correm 400 metros rasos, elas saem do mesmo lugar, elas correm na mesma pista. Se está chovendo, chove para todo mundo, se está nevando, neva para todo mundo. Mas na vida, meus irmãos, é uma bobagem a gente se comparar. É uma bobagem, porque as pessoas não saíram do mesmo lugar, elas não correm sob as mesmas condições, e elas não estão indo para o mesmo alvo. Cada um de nós tem o seu chamado. Então nós temos que desarticular essa mentalidade de competição selvagem e temos que ligar esse outro mindset de cooperação. Nós não temos os mesmos dons. Nós fomos colocados juntos, sabe por quê? Porque você precisa de mim. Por mais incrível que possa parecer. E eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Então, essa nova identidade em Cristo me permite ter um outro olhar para as pessoas. E por fim, essa nova identidade em Cristo me permite fracassar com integridade. Uma das coisas que a nossa geração mais teme é o fracasso, a falência, quebrar no trabalho ou na família, fracassar. Como marido, como esposa, como mãe, como pai, o fracasso é a coisa mais temida. Porque no final das contas nós entendemos que se nós fracassarmos, o nosso valor pessoal será despedaçado. Nós seremos simplesmente detonados em um processo onde eu sou identificado com o meu fracasso. Ninguém quer ser um perdedor. Ninguém quer ser um fracassado. Todos nós queremos vencer. A grande questão é que quando nós estamos com a nossa autoestima ancorada em Jesus, nós sabemos quem somos em Jesus, nós começamos a fazer uma separação, uma dissecção, um corte entre quem eu sou e o que eu faço. E eu quero dar uma palavra para aqueles de vocês que já passaram pelo fracasso, pela falência, pelo insucesso, por tempos de desemprego, por momentos de se sentirem não tão úteis no seu posto de trabalho para a sua empresa, como colaborador ou até como um membro da sociedade. Que é o seguinte: quando nós passamos por tempos de fracasso em que as coisas não dão certo, isso não diz sobre quem você é. Não diz. Isso não fala sobre quem você é. Fala apenas sobre o seu trabalho. Amanhã você terá a oportunidade para fazer um trabalho melhor. E eu também, se Deus assim quiser. Mas isso não é sobre quem nós somos. Isso é sobre o que fazemos.
E é apenas isso. Quando você tiver uma semana ruim no trabalho, peça a Deus que Ele te dê força, sabedoria para fazer melhor na semana seguinte. Mas não confunda isso com a sua autoestima. Não caia num lugar de depressão porque as coisas não estão dando certo. Isso não vai ajudar em nada. Permita que o Evangelho proteja o seu senso de valor pessoal. Porque você vale o sangue derramado de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o seu valor. Ninguém pode tirar isso de você. Absolutamente ninguém pode esfregar o nosso rosto no chão. Ninguém pode nos machucar sem o nosso consentimento. O problema é que às vezes nós consentimos. Então não consinta. Permita que o Evangelho proteja, integre, restaure e equilibre a sua autoestima. Jesus querido, nós somos muito agradecidos de verdade, porque em todo o tempo, independente do nosso registro, do que fizemos ou do que fazemos, nós sabemos que aquilo que somos não vem da nossa performance, não vem dos nossos acertos e nem dos nossos erros também, mas nós estamos agora para o seu coração como filhos e filhas que foram adotados por meio de Jesus Cristo, cujo valor é garantido e reafirmado pela presença operante do Espírito Santo sobre o nosso coração. E nós somos agradecidos porque, Senhor, em todo tempo, o Senhor afirma a nossa identidade, o nosso valor e o nosso lugar no seu coração. Abençoa, Senhor Jesus, cada família da nossa comunidade. Que essas ideias que estão aqui no nível do conceito possam descer para o coração de tal maneira que nós nos sintamos seguros, acolhidos, nos sintamos abraçados e nos sentimos envolvidos pelo seu amor. Sim, Senhor, nós somos quem o Senhor diz que nós somos. Isso é o bastante para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.